Um vazio que não explica, uma dor que não nomeia, mas que aperta o peito como se o mundo tivesse esquecido de girar. Já sentiu isso? Laís sentia, naquela tarde abafada de verão carioca, enquanto caminhava pelas ruas agitadas de Copacabana, o celular vibrando insistentemente no bolso com mensagens que ela não queria ler. O mar brilhava ao longe, mas seus olhos estavam embaçados por uma verdade que ela ainda não queria encarar. Laís, 38 anos, arquiteta renomada, com uma carreira que desenhava linhas perfeitas em projetos de prédios modernos, mas que, em casa, parecia incapaz de traçar uma linha reta no próprio coração. Há 12 anos, ela dividia a vida com Rodrigo, seu marido, um fotógrafo freelancer que capturava o mundo em imagens vibrantes, mas que aos poucos parecia ter deixado de enxergá-la. Eles se conheceram numa exposição de arte na Lapa, onde ele a encantou com histórias de viagens e um sorriso que parecia prometer o mundo. Agora, aquele sorriso parecia reservado para outra pessoa, e Laís estava prestes a descobrir quem. Naquela manhã, ela havia recebido uma ligação que mudou tudo. Rebeca, sua amiga de faculdade, agora hostess do sofisticado restaurante Maré Alta, no Leblon, ligou com a voz hesitante, como se segurasse uma bomba prestes a explodir. Laís, preciso te contar algo. O Rodrigo fez uma reserva para hoje à noite, mesa para 2, às 20 horas, e não é a primeira vez. Ele já veio aqui outras vezes, sempre com a mesma mulher. Eu queria te contar há meses, mas não sabia como. O coração de Laís parou por um instante. O celular quase escorregou de suas mãos enquanto ela tentava processar as palavras. Rebeca não mentiria. Não ela, que dividiu noites de estudo, risadas e sonhos na faculdade de arquitetura. A verdade era um soco no estômago, mas Laís não deixou que a dor a dominasse. Pelo menos não ainda. Ela agradeceu, desligou e ficou olhando para o vazio, o barulho das ondas de Copacabana ao fundo, parecendo um eco de sua própria confusão. Rodrigo havia dito que passaria a noite editando fotos de um ensaio, um trabalho urgente. A mentira era tão bem ensaiada que Laís quase acreditava, mas as peças começaram a se encaixar. As noites que ele chegava tarde, o perfume diferente em sua camisa, as mensagens que ele lia e apagava rapidamente. Ela não queria ser aquela mulher, a que desconfia, a que procura pistas, mas a verdade agora gritava em sua cara. Decidida, Laís planejou seus próximos passos com uma frieza que nem ela sabia que possuía. Ela não iria confrontá-lo em casa, nem fazer uma cena que o daria o prazer de se explicar com desculpas prontas. Não. Ela queria vê-lo com seus próprios olhos. Queria que ele soubesse que ela sabia, mas sem perder a dignidade. Laís passou a tarde se arrumando como se fosse para uma batalha. Escolheu um vestido azul escuro que abraçava seu corpo com elegância, mas sem exagero, um colar delicado de pérolas que Rodrigo nunca havia notado, e maquiagem que escondia as olheiras de uma noite mal dormida. O espelho refletia uma mulher que parecia forte, mas por dentro Laís sentia o coração rachando. Às 19h30 ela chegou ao Maré Alta, o restaurante badalado, com vista para o mar, onde as luzes suaves e o som de jazz criavam uma atmosfera de romance que agora parecia cruelmente irônica. Rebeca, na entrada, a cumprimentou com um olhar de cumplicidade e preocupação. "Você tem certeza que quer fazer isso, Laís?" Perguntou enquanto a levava a uma mesa discreta, parcialmente escondida por uma planta decorativa, mas com vista perfeita para o salão. "Quero", respondeu Laís, a voz firme, mas as mãos tremendo ao segurar a bolsa. Ela pediu um copo de vinho branco, mais para se ocupar do que por vontade, e esperou. Às 25, Rodrigo entrou. O homem que ela amava, com quem planejou uma vida, atravessou a porta com um sorriso que não era para ela. Ele usava uma camisa social preta, que Laís mesma havia comprado para ele no último aniversário,
e ajustava o relógio no pulso com um gesto nervoso. Ao lado dele, uma mulher que Laís nunca tinha visto. Alta, morena, com cabelos longos e um vestido verde que parecia gritar confiança. Ela não era apenas bonita. Havia uma intimidade em como ela tocava o braço de Rodrigo, em como ele inclinava a cabeça para ouvir algo que ela dizia, rindo baixo. Laís sentiu o ar escapar dos pulmões, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio do restaurante. A mulher usava um par de brincos dourados que brilhavam sob a luz dos lustres, e Laís reconheceu imediatamente. Eram idênticos aos que apareceram numa fatura de cartão de crédito que Rodrigo justificou como presente para um cliente. A mentira era tão descarada que quase doía mais do que a traição em si. Laís observou enquanto eles se sentavam, as cabeças próximas, os sorrisos cúmplices, como se o mundo ao redor não existisse. Ela queria gritar, jogar o vinho na mesa deles, mas algo dentro dela a segurava. Não era medo nem fraqueza, era orgulho. Ela não seria a esposa histérica, a que se humilha. Em vez disso, pegou um guardanapo e uma caneta na bolsa, escreveu com letras firmes: "Espero que o jantar esteja tão bom quanto a história que você inventou hoje de manhã." Dobrou o papel com cuidado, chamou Rebeca discretamente e pediu: "Entrega isso ao Rodrigo, só para ele, e se possível, me deixa ver a reação dele." Rebeca hesitou por um segundo, mas o olhar determinado de Laís a convenceu. "Tudo bem, eu cuido disso", disse, com um toque de admiração na voz. O momento seguinte foi como assistir a uma cena em câmera lenta. Rebeca, com a naturalidade de quem fazia isso todos os dias, aproximou-se da mesa de Rodrigo e entregou o bilhete, murmurando algo que Laís não conseguiu ouvir. Rodrigo franziu a testa confuso e desdobrou o papel. Laís observava cada movimento, cada mudança em seu rosto. Primeiro, curiosidade. Depois, um lampejo de reconhecimento. E, finalmente, pânico puro. Seus olhos castanhos se arregalaram e ele olhou ao redor do restaurante, procurando desesperado, enquanto a mulher ao seu lado perguntava algo, claramente confusa. Laís esperou até que os olhos dele encontrassem os dela. Por um instante, o tempo parou. Ela sustentou o olhar, o coração batendo forte, mas o rosto impassível. Então, ergueu o copo de vinho num brinde silencioso, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Sem pressa, ela se levantou, deixou o dinheiro na mesa e saiu do restaurante, os saltos ecoando no chão de madeira, a cabeça erguida, o mar do Leblon brilhando sob a luz da lua. A brisa quente da noite acariciou seu rosto, e só então, já na calçada, ela permitiu que uma única lágrima escorresse. Rodrigo não voltou para casa naquela noite. Laís ficou acordada até as 2 da manhã, sentada na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade e o mar ao longe. O celular vibrava com mensagens dele. "Laís, me deixa explicar. Não é o que parece. Por favor, atende." Cada palavra era uma facada, mas Laís não respondeu. Ela não queria ouvir as desculpas, as justificativas frágeis que ele tentaria vender. Durante anos, ela confiou cegamente, ignorou os sinais, acreditou nas promessas. Agora, a confiança estava quebrada, e com ela, algo dentro de Laís também se partiu. Mas, naquela dor, havia algo novo nascendo, algo que ela ainda não sabia nomear. Na manhã seguinte, Rodrigo apareceu com olheiras profundas e a camisa amassada. Ele parecia menor, como se a culpa tivesse encolhido o homem que Laís conhecia. "Laís, por favor, vamos conversar." Ele começou, a voz rouca. Ela o interrompeu, a voz fria como o café que esfriava na mesa. "Quem é ela, Rodrigo?" Ele hesitou, olhando para o chão. "É só uma amiga, uma colega de um projeto fotográfico. Não significa nada." Laís riu, um som seco, sem humor. "Você não comprou brincos de ouro para uma colega de projeto. Tenta de novo." Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. "Foi um erro, Laís, um momento de fraqueza. Eu juro que não significa nada."
Eu te amo. A palavra amo soava vazia, como uma concha abandonada na praia. Laís olhou para ele, realmente olhou, e viu um estranho. Quanto tempo? Perguntou, a voz firme, mas o coração apertado. Ele engoliu em seco. 4 meses. 4 meses. 1/3 de um ano de mentiras, de noites que ela achava que ele estava trabalhando, de momentos em que ela planejava surpresas para ele, como a viagem para Paraty que nunca aconteceu. Você a ama? Perguntou, quase contra a própria vontade. Ele hesitou, e essa pausa foi a resposta que ela precisava. Não sei, ele murmurou finalmente. Laís sentiu algo endurecer dentro dela. Então não temos mais nada a dizer. Ela se levantou pegando a bolsa. Vou resolver algumas coisas hoje. Não me espere. Rodrigo tentou segurar sua mão, mas ela se afastou. Laís, por favor, não faz isso. Mas ela já estava na porta, sem olhar para trás. Naquele mesmo dia, Laís ligou para Paulo, um amigo de longa data que agora era advogado especializado em divórcios. Eles marcaram um encontro num café em Ipanema, longe dos olhares curiosos. Paulo ouviu tudo em silêncio, tomando notas enquanto Laís contava, com uma calma que a surpreendia, tudo o que havia acontecido. Quero me separar, Paulo. Quero que você cuide de tudo. Não quero falar com ele. Não quero negociar. Só quero que isso acabe. Paulo assentiu, sério. Vou preparar os papéis. Você tem certeza disso, Laís? Divórcio é um passo grande. Ela olhou para o mar pela janela do café, as ondas quebrando com uma força que ela invejava. Tenho. Não há mais volta. Nos dias seguintes, Laís se trancou num casulo de silêncio. Não atendia às ligações de Rodrigo, nem respondia suas mensagens. O apartamento, antes um lar, agora parecia um campo de batalha, com memórias de risadas e planos que não existiam mais. Ela se sentia devastada, como se cada pedaço de sua confiança tivesse sido arrancado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena faísca de liberdade, uma promessa de algo novo, mesmo que ainda fosse apenas um sussurro. A varanda do apartamento de Laís parecia um refúgio precário contra o peso do mundo. As luzes de Copacabana piscavam lá embaixo, misturando-se ao som distante das ondas e ao burburinho de uma cidade que nunca dormia. Mas, naquela noite, Laís sentia-se desconectada de tudo isso, como se o rio, com toda a sua energia, não pudesse alcançá-la. O celular, agora em modo silencioso, acumulava mensagens de Rodrigo que ela se recusava a abrir. Cada vibração era um lembrete da traição, uma faca girando na ferida que ele havia aberto. Laís, aos 38 anos, sempre se orgulhou de sua força. Como arquiteta, ela construía estruturas que desafiavam o tempo, projetando prédios que se erguiam firmes contra ventos e tempestades. Mas naquele momento sentia que sua própria fundação estava desmoronando. Durante 12 anos, ela acreditou que seu casamento com Rodrigo era uma dessas estruturas sólidas, um projeto cuidadosamente desenhado, com alicerces de confiança e amor. Agora, via que era apenas uma fachada, bonita por fora, mas oca por dentro. Ela se permitiu um momento de fraqueza, deixando as lágrimas caírem enquanto segurava uma xícara de chá que já havia esfriado. Mas, mesmo na dor, Laís sentia algo se mexer dentro dela, uma centelha de resistência que sussurrava: "Você é mais do que isso." Nos dias que se seguiram, Laís mergulhou numa rotina quase mecânica. Acordava cedo, trabalhava em seus projetos com uma concentração feroz, como se traçar linhas perfeitas no papel pudesse organizar o caos dentro dela. Rodrigo ainda estava no apartamento, dormindo no quarto de hóspedes, um espaço que agora parecia um abismo entre eles. Ele tentava puxar conversa, oferecer explicações, mas Laís o cortava com um olhar ou uma frase curta. "Não agora, Rodrigo", dizia, e saía para o trabalho, deixando-o com suas palavras não ditas.
Cada encontro com ele era um teste de sua força, e ela se recusava a ceder. Uma semana após o incidente no restaurante, Laís se encontrou com Paulo novamente, dessa vez em seu escritório em Botafogo. O advogado, com seus 40 anos e uma calma que inspirava confiança, ouviu enquanto Laís detalhava suas decisões. "Quero que os papéis do divórcio estejam prontos o mais rápido possível", disse ela, a voz firme, mas os olhos traçando os contornos de uma dor que não verbalizava. "Não quero pensão, não quero briga, só quero minha liberdade." Paulo ajustou os óculos e anotou algo em seu caderno. "Entendido, Laís. Vou garantir que tudo seja justo. Você tem certeza de que não quer tentar uma mediação? Às vezes, conversar pode..." Ela o interrompeu com um leve levantar de mão. "Não há o que conversar, Paulo. Ele fez escolhas e eu fiz as minhas." Ele assentiu, respeitando a determinação dela. "Vou começar a preparar tudo. Enquanto isso, mantenha registros de qualquer coisa que possa ser relevante. Mensagens, recibos, qualquer prova de que ele usou recursos do casamento para... Você sabe." Laís sabia. Os brincos dourados, a fatura do cartão, as mentiras sobre noites de trabalho. Ela já havia começado a reunir essas evidências, não por vingança, mas para proteger o que era seu por direito. De volta ao apartamento, Laís evitava os olhos de Rodrigo. Ele parecia um estranho invadindo seu espaço, e cada tentativa dele de se aproximar a fazia recuar ainda mais. Uma noite, ele tentou novamente. "Laís, por favor, me ouve. Eu sei que errei, mas podemos consertar isso. Eu terminei com ela. Foi um erro, só isso." Laís estava na cozinha cortando legumes para um jantar que ela sabia que não iria comer. O som da faca contra a tábua era ritmado, quase hipnótico. "Você terminou com ela porque eu te peguei, Rodrigo, não porque quis. Isso não é amor, é conveniência." Ele ficou em silêncio e ela continuou cortando, o som preenchendo o vazio entre eles. Quando terminou, ela jogou os legumes numa panela e se virou para encará-lo. "Você pode ficar no quarto de hóspedes até resolvermos isso. Mas não espere que eu volte a ser quem eu era." Ele abriu a boca para responder, mas Laís já havia saído da cozinha, deixando-o com sua culpa. A dor de Laís era um peso constante, como uma mochila cheia de pedras que ela carregava onde quer que fosse. No trabalho, ela mantinha a fachada de profissionalismo, mas seus colegas percebiam a mudança. "Você tá bem, Laís?" perguntava Marina, sua assistente, com um olhar preocupado. Laís sorria, um sorriso que não alcançava os olhos. "Tô sim, só um pouco cansada." Mas à noite, sozinha na varanda, ela deixava a máscara cair. Chorava em silêncio, não pela perda de Rodrigo, mas pela perda de quem ela achava que era. Como pôde ser tão cega? Como deixou de enxergar os sinais? A autocrítica era quase tão dolorosa quanto a traição. Mas então veio um telefonema que mudou o curso de seus dias. Era Rebeca, a amiga que havia dado o alerta sobre Rodrigo. "Laís, está a fim de sair comigo amanhã? Tipo como nos velhos tempos. Nada de restaurante chique, só a gente, uns drinks, uma boa conversa. O que acha?" Laís hesitou. A ideia de sair, de rir, parecia quase um insulto à sua dor. Mas algo na voz calorosa de Rebeca a fez ceder. "Tá bom, Rebeca. Vamos." Na noite seguinte, as duas se encontraram num bar despojado em Santa Teresa, com vista para o Pão de Açúcar iluminado. O lugar era cheio de vida, com música ao vivo e risadas ecoando entre as mesas. Rebeca, com seu jeito leve e brincalhão, puxou Laís para a pista de dança, mesmo quando ela protestou. "Você não está aqui para ficar pensando, Laís. Está aqui para viver", disse Rebeca, girando-a ao som de um samba animado. Pela primeira vez em semanas, Laís riu de verdade, um som que parecia estranho aos próprios ouvidos. Elas dançaram, beberam caipirinhas e relembraram histórias da faculdade, como a vez em que roubaram um cartaz da universidade para decorar o apartamento que dividiam. Por algumas horas, Laís esqueceu o peso que carregava.
Sentada à mesa, com o rosto corado de tanto rir, ela olhou para Rebeca e disse: "Obrigada. Eu precisava disso." Rebeca segurou sua mão. "Você é mais forte do que pensa, Laís, e merece muito mais do que aquele cara te deu." Essas palavras ficaram com Laís, como uma semente plantada em solo seco, esperando a chuva para crescer. Naquela noite, de volta ao apartamento, Laís tomou uma decisão. Ela precisava de um tempo para si mesma, longe do Rio, longe de Rodrigo, longe das lembranças que a sufocavam. Abriu o laptop e, quase sem pensar, comprou uma passagem para a Tailândia. Uma viagem sozinha, algo que ela nunca havia feito. Era hora de se reencontrar, de descobrir quem era Laís sem o peso de um casamento quebrado. Enquanto fechava a mala, sentiu uma mistura de medo e excitação. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava escolhendo a si mesma. Ei, pessoal, se vocês estão gostando dessa história, que tal se inscrever no canal? É rapidinho e ajuda muito a gente. Deixem aquele like também, combinado? A decisão de Laís de viajar sozinha para a Tailândia não foi apenas um impulso, mas um grito silencioso por liberdade, um desejo de se desvencilhar das correntes invisíveis que a prendiam ao passado. Enquanto arrumava a mala, com o barulho abafado da chuva caindo sobre Copacabana, ela sentia o coração oscilar entre a ansiedade e uma esperança frágil, como a luz de uma vela tremendo ao vento. Laís, aos 38 anos, nunca havia viajado sozinha. Durante os 12 anos de casamento com Rodrigo, todas as suas aventuras foram planejadas a dois, mesmo que, nos últimos tempos, essas viagens fossem mais uma obrigação do que uma celebração. Agora, enquanto dobrava cuidadosamente uma blusa leve e colocava um caderno novo na mochila, ela sentia que estava embarcando em algo maior do que uma simples viagem. Era uma jornada para dentro de si mesma, para encontrar a mulher que ela havia esquecido em algum momento entre compromissos de trabalho e promessas não cumpridas. No aeroporto do Galeão, o burburinho das pessoas arrastando malas e as vozes nos alto-falantes pareciam distantes, como se Laís estivesse envolta em uma bolha de introspecção. Ela passou pela segurança, entregou o passaporte com um sorriso automático e, ao se sentar na sala de embarque, permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Olhou para o celular, agora com a tela bloqueada, para evitar as mensagens insistentes de Rodrigo. Ele ainda tentava, com textos longos que misturavam pedidos de desculpas e promessas de mudança. "Laís, eu sei que errei, mas podemos consertar isso. Me dá uma chance", dizia uma das mensagens que ela leu antes de decidir ignorá-lo completamente. Cada palavra era como uma pedra atirada contra uma janela já rachada, e Laís sabia que, se cedesse, acabaria se machucando nos estilhaços. O voo para Bangkok foi longo, com uma conexão em Dubai que a deixou exausta, mas também estranhamente revigorada. Quando o avião finalmente pousou na Tailândia, o calor úmido e o cheiro de especiarias no ar a receberam como um abraço inesperado. Laís havia planejado um roteiro solto, alguns dias em Bangkok, depois Chiang Mai, e finalmente as Ilhas do Sul, onde o mar prometia ser um espelho para suas reflexões. No primeiro dia, ela caminhou pelas ruas vibrantes de Bangkok, entre templos dourados e mercados flutuantes, deixando-se levar pelo caos organizado da cidade. O barulho dos tuk-tuks, as cores dos estandes de comida e as vozes dos vendedores oferecendo mangostins e noodles picantes eram um contraste gritante com a quietude opressiva de seu apartamento no Rio. Em um templo tranquilo, Wat Arun, ela sentou-se à sombra de uma árvore, observando monges de vestes laranjas passarem em silêncio. Ali, com o caderno aberto no colo, começou a escrever. Não eram planos ou listas, como fazia no trabalho, mas pensamentos crus, sentimentos que ela havia engolido por meses. "Por que me anulei tanto?", escreveu, a caneta tremendo.
Por que deixei de me amar para amar alguém que não me valorizava? As palavras saíam como um rio, levando embora um pouco da dor que ela carregava. Nos dias seguintes, Laís mergulhou de cabeça na experiência. Em Chiang Mai, participou de um retiro de meditação em um mosteiro nas montanhas, onde aprendeu a respirar com intenção, a ouvir o silêncio entre os pensamentos. A prática era desafiadora. Sua mente insistia em voltar para Rodrigo, para os momentos felizes que agora pareciam uma mentira, mas aos poucos ela começou a encontrar paz nos intervalos de quietude. Uma tarde, enquanto caminhava por uma trilha cercada de arrozais, conheceu um grupo de mulheres viajantes, de diferentes idades e histórias, que a acolheram como se fossem amigas de longa data. Havia Mei, uma chinesa de 29 anos que viajava para superar um término, e Clara, uma australiana de 45 anos, casada, mas que fazia questão de viajar com amigas para manter a própria essência. Você já reparou como a gente às vezes se perde tentando ser o que os outros querem? Disse Clara, enquanto tomava um chá de jasmim sob um céu estrelado. Laís assentiu, sentindo as palavras ecoarem em seu peito. Eu me perdi, admitiu, quase em um sussurro. Mei segurou sua mão. Mas você está aqui agora, e isso é o que importa. O grupo se tornou seu porto seguro. Juntas, elas exploraram vilarejos, riram em aulas desajeitadas de culinária tailandesa e dançaram em uma festa local, com lanternas flutuando no céu como estrelas caídas. Laís sentia que estava redescobrindo partes de si mesma que haviam ficado esquecidas. A mulher que ria alto, que amava experimentar sabores novos, que não tinha medo de se jogar no desconhecido. Em Koh Samui, nas Ilhas do Sul, Laís passou horas na praia, deixando o mar lavar suas dúvidas. Uma noite, durante um ritual de lanternas, ela escreveu no papel que seria queimado e solto ao céu. Eu me perdoo por não ter visto. Eu me amo o suficiente para seguir em frente. Quando a lanterna subiu, levando suas palavras para o céu, Laís sentiu um peso sair de seus ombros. Não era apenas o fim de um casamento, mas o começo de uma nova relação consigo mesma. Ela percebeu que, por anos, havia colocado Rodrigo no centro de sua vida, moldando-se para ser a esposa perfeita, a parceira compreensiva, enquanto se esquecia de ser Laís. A viagem a estava ensinando a se amar primeiro, a reconhecer seu valor independentemente de qualquer outra pessoa. Em suas últimas noites na Tailândia, Laís se pegava sorrindo sozinha, algo que não fazia há meses. Ela conversava com estranhos em cafés, trocava histórias com outros viajantes e até aprendeu algumas frases em tailandês, o que a fazia rir de sua própria pronúncia desajeitada. Cada experiência, por menor que fosse, era um tijolo na reconstrução de sua confiança. Quando chegou a hora de voltar ao Rio, Laís sentia-se diferente. Não era a mesma mulher que havia embarcado semanas antes, carregando o peso da traição. Agora, ela trazia na bagagem uma leveza nova, uma certeza de que merecia mais do que mentiras e promessas quebradas. No voo de volta, um imprevisto mudou o curso de sua jornada. Ao se sentar em sua poltrona na classe econômica, Laís percebeu que o cinto de segurança estava com defeito. Após algumas tentativas frustradas de consertá-lo, uma comissária de bordo, com um sorriso gentil, a informou que havia uma vaga na primeira classe. É um upgrade, cortesia da companhia, disse a mulher, guiando Laís para um assento espaçoso com uma vista privilegiada da janela. Ao seu lado, um homem de cerca de 40 anos, com cabelos castanhos ligeiramente grisalhos e olhos que pareciam carregar uma história própria, folheava uma revista. Ele usava um blazer azul marinho, mas sem a rigidez de um executivo. Havia uma descontração em sua postura que a deixou intrigada. Laís, ainda ajustando-se ao conforto inesperado da primeira classe, pegou o celular para verificar mensagens, mas a bateria estava morta.
Ela suspirou, frustrada, e começou a procurar um carregador na bolsa, suas mãos tremendo de nervosismo. O homem ao seu lado percebeu. "Tá precisando de um carregador?" perguntou, com uma voz grave, mas acolhedora, e um sotaque carioca que a fez sorrir. "Tenho um aqui, se quiser." Laís hesitou, envergonhada. "Obrigada. Eu acho que esqueci o meu." Ele sorriu, entregando um cabo branco. Quando ela tentou conectar o celular, suas mãos atrapalhadas não encontravam a entrada certa. Ele riu baixo, um som quente, e se inclinou para ajudar. Seus dedos roçaram os dela por um instante, e Laís sentiu um calor subir pelo rosto. "Pronto, agora vai carregar", disse ele, recostando-se no assento. "Obrigada", murmurou Laís, sentindo-se ridiculamente nervosa. O voo era longo, e por algumas horas, Laís se ocupou com um livro, tentando ignorar a presença do homem ao seu lado. Mas, quando o sono a venceu e ela acordou com o livro escorregando do colo, ele finalmente puxou conversa. "Bom livro?" perguntou, apontando para o romance que ela segurava. Laís riu, um pouco envergonhada. "É, mas confesso que não sei se estou absorvendo muito. Longo dia." Ele sorriu, estendendo a mão. "Sou Gabriel. Prazer." "Laís", respondeu ela, apertando a mão dele. A conversa fluiu com uma facilidade que a surpreendeu. Gabriel era empresário, dono de uma pequena editora de livros independentes no Rio e estava voltando de uma feira literária em Singapura. Laís contou, hesitante no início, sobre sua viagem à Tailândia, sobre como precisava de um tempo para se reconectar consigo mesma após um momento difícil. Ele ouviu com atenção genuína, os olhos fixos nos dela, sem julgamento. "Você parece alguém que encontrou respostas", disse ele, depois de um momento. "Não sei se encontrei todas", respondeu Laís, "mas acho que aprendi as perguntas certas." Gabriel riu, um som que parecia iluminar o ambiente. Ele perguntou mais sobre a viagem, sobre os templos, as praias, as pessoas que ela conheceu. "Sempre quis fazer algo assim, sabe? Uma viagem que não é só turismo, mas uma busca. Quem sabe você não me ajuda a planejar uma?" disse ele, com um brilho nos olhos que a fez estremecer. Laís sentiu o coração acelerar. "Ele está flertando?" pensou, mas logo afastou a ideia, rindo de si mesma. O voo passou rápido demais, e quando o avião pousou no galeão, Gabriel pediu o número dela. "Quero ouvir mais sobre essa sua aventura", disse ele, com um sorriso que parecia prometer algo mais. Laís digitou o número no celular dele, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. Ao chegar ao prédio em Copacabana, Laís foi recebida por uma surpresa na portaria. Um buquê de girassóis e uma caixa de chocolates, com um cartão assinado por Rodrigo. "Laís, por favor, me dá uma chance de consertar tudo. Eu te amo." Ela olhou para o cartão e, pela primeira vez, não sentiu raiva nem dor, apenas indiferença. Subiu ao apartamento, colocou os girassóis num vaso e jogou o cartão no lixo. Minutos depois, o celular vibrou com uma ligação de Paulo. "Laís", o Rodrigo entrou em contato. "Disse que quer tentar uma reconciliação. Os papéis do divórcio estão quase prontos, mas ele pediu para te dizer que terminou tudo com a outra mulher." Laís suspirou, olhando para o mar pela janela. Antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente, agora com uma mensagem de Gabriel. "Chegou bem? Queria te chamar para um jantar, ouvir mais sobre sua viagem. Quem sabe planejo a minha." O sorriso que se formou em seu rosto foi a resposta que ela precisava. Laís pegou o celular e escreveu uma mensagem para Rodrigo, com uma clareza que a surpreendeu. "Rodrigo, não há volta. A confiança acabou e eu descobri outras coisas que você escondeu. Eu te perdoo, mas quero paz. Desejo que você encontre a sua." Enviou a mensagem e, sem hesitar, respondeu a Gabriel. "Cheguei, sim. Adoraria te encontrar e contar mais. Me diz quando."
Enquanto digitava, Laís sentiu uma certeza crescer dentro dela. Não era sobre Gabriel, nem sobre o que poderia acontecer. Era sobre ela mesma. Pela primeira vez, ela estava vivendo para si, sem pressa, sem expectativas, mas com a certeza de que merecia ser feliz. E ali, com o som do mar ao fundo e um novo horizonte se abrindo, Laís sabia que uma nova história estava começando. O sol nascia sobre o horizonte de Koh Phangan, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas calmas do Golfo da Tailândia. Laís estava sentada na areia, os pés descalços enterrados na praia ainda fresca, um caderno aberto no colo e uma caneta dançando entre seus dedos. O som das ondas era um mantra natural, um convite para que ela se perdesse em pensamentos que pela primeira vez em semanas não giravam em torno de Rodrigo ou da traição que a levara até ali. Aos 38 anos, Laís sentia que estava desenterrando uma versão de si mesma que havia sido soterrada por anos de compromissos, expectativas e um casamento que agora via claramente nunca foi o que ela imaginava. A viagem à Tailândia, inicialmente um escape, havia se transformado em algo muito maior, uma peregrinação para dentro de seu próprio coração. Em Bangkok, os primeiros dias foram um turbilhão de cores, cheiros e sons. Ela caminhava pelas ruas estreitas de Chinatown, provando sopas picantes e frutas exóticas que explodiam em sabores desconhecidos. O caos da cidade, com seus tuk-tuks zigue-zagueando e vendedores gritando ofertas, era o oposto do silêncio opressivo de seu apartamento em Copacabana. No templo Wat Pho, ela ficou hipnotizada pelo Buda reclinado, sua imensidão dourada, trazendo uma calma que ela não sabia que precisava. Sentada em um canto do templo, escreveu em seu caderno: "Como deixei de ouvir minha própria voz? Quando foi que comecei a viver para os outros?" As palavras saíam com uma honestidade crua, e cada frase era como tirar uma pedra do peito, aliviando o peso que carregava. Em Chiang Mai, Laís encontrou refúgio em um retiro de meditação nas montanhas. O mosteiro, cercado por florestas verdes e o canto de pássaros, era um mundo à parte. Lá, ela aprendeu a respirar com intenção, a deixar os pensamentos passarem como nuvens no céu. No início, era quase impossível silenciar a mente. Imagens de Rodrigo com aquela mulher no restaurante Maré Alta invadiam seus pensamentos, misturadas com memórias de momentos felizes que agora pareciam uma ilusão. Mas com o tempo, sob a orientação de um monge de olhos gentis, ela começou a encontrar paz nos intervalos entre os pensamentos. "Você não é seus pensamentos", disse o monge em um inglês pausado. "Você é quem escolhe como responde a eles." Essas palavras ficaram com Laís como um farol em meio à tempestade. Uma tarde, enquanto caminhava por uma trilha entre arrozais, ela conheceu um grupo de mulheres viajantes que mudariam o curso de sua jornada. Eram 5. May, uma designer gráfica de 29 anos de Hong Kong que viajava para superar um término. Clara, uma australiana de 47 anos, casada, mas que fazia questão de viajar com amigas para manter sua independência. Sofia, uma argentina de 34 anos, solteira e apaixonada por aventuras. Priya, uma indiana de 41 anos, que buscava reconectar-se com suas raízes espirituais. E Helena, uma italiana de 36 anos, que simplesmente amava explorar o mundo. Elas a convidaram para se juntar a elas, em um jantar em um restaurante ao ar livre, sob um céu estrelado. Laís hesitou, mas o calor nos olhos de Clara a convenceu. "Vem, você parece alguém que precisa de uma boa risada", disse Clara, com um sotaque carregado. Naquela noite, entre pratos de curry verde e copos de suco de manga, Laís riu como não fazia há meses. As mulheres contavam histórias de suas viagens, de amores perdidos e reencontrados, de momentos em que se sentiram vivas. Sofia contou como escalou uma montanha na Patagônia e chorou ao chegar ao topo, não de cansaço,
mas de gratidão por estar viva. Priya compartilhou como, após um divórcio, redescobriu sua paixão pela dança clássica indiana. Laís, inicialmente tímida, acabou contando sua história. A traição de Rodrigo, o bilhete no restaurante, a decisão de viajar sozinha. As mulheres ouviram em silêncio, sem julgamento, e quando ela terminou, May segurou sua mão. Você é corajosa, Laís. Não é qualquer um que enfrenta a dor de frente e escolhe se reconstruir. Essas palavras tocaram algo profundo em Laís, como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro. Nos dias seguintes, o grupo se tornou sua família temporária. Elas exploraram templos antigos, dançaram em uma festa local onde lanternas flutuavam como estrelas e até tentaram, com muitos risos, cozinhar um prato tailandês em uma aula desastrosa. Laís sentia que estava redescobrindo partes de si mesma que havia esquecido. A mulher que amava rir até a barriga doer, que se jogava em conversas com estranhos, que não tinha medo de errar. Em Koh Phangan, Laís encontrou um novo tipo de paz. As praias de areia branca e o mar turquesa eram um convite para refletir. Uma noite, durante um festival de lanternas, ela participou de um ritual, onde escreveu seus desejos em um papel que seria queimado e solto ao céu. Eu me perdoo por ter me anulado. Eu me amo o suficiente para escolher a mim mesma, escreveu com lágrimas nos olhos. Quando a lanterna subiu, iluminando o céu, Laís sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Não era apenas o fim de um casamento, mas o começo de uma nova relação consigo mesma. Ela percebeu que, por muito tempo, colocou Rodrigo no centro de sua vida, moldando-se para ser a esposa perfeita, enquanto se esquecia de ser Laís. A viagem estava ensinando-a a se amar primeiro, a reconhecer seu valor independentemente de qualquer outra pessoa. Nos últimos dias, Laís se permitiu pequenas aventuras. Nadou em uma cachoeira escondida, conversou com um artesão local sobre o significado das mandalas e até tentou meditar ao nascer do sol, embora acabasse rindo de si mesma quando uma formiga subiu em seu pé. Cada experiência, por menor que fosse, era um passo em direção à mulher que ela queria ser. Quando chegou a hora de voltar ao rio, Laís sentia-se transformada. Não era a mesma mulher que havia embarcado, carregando o peso da traição. Agora, trazia na bagagem uma confiança nova, uma certeza de que merecia mais do que mentiras. No voo de volta, um imprevisto trouxe uma surpresa. Ao tentar ajustar o cinto de segurança em sua poltrona, na classe econômica, Laís percebeu que ele estava quebrado. Após algumas tentativas, uma comissária a informou que havia uma vaga na primeira classe. Cortesia da companhia, disse a mulher, guiando-a para um assento confortável com uma vista ampla da janela. Ao seu lado, um homem de cerca de 42 anos, com cabelos castanhos, salpicados de grisalho e olhos que pareciam carregar uma história própria, lia um livro. Ele usava uma camisa de linho bege, com um ar descontraído que contrastava com o ambiente sofisticado da primeira classe. Laís, ainda se ajustando ao upgrade inesperado, pegou o celular para verificar mensagens, mas a bateria estava zerada. Ela suspirou frustrada, remexendo na bolsa sem sucesso. O homem ao seu lado notou. "Precisa de um carregador?" perguntou com uma voz grave e um sotaque carioca que a fez sorrir. "Tenho um aqui, se quiser." Laís corou envergonhada. "Obrigada, eu acho que esqueci o meu." Ele entregou um cabo branco com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Quando Laís tentou conectar o celular, suas mãos tremiam atrapalhadas. Ele riu baixo, um som quente, e se inclinou para ajudar. Seus dedos roçaram os dela por um instante e Laís sentiu um calor subir pelo rosto. "Pronto, agora vai carregar", disse ele, recostando-se. "Obrigada", murmurou Laís, sentindo-se nervosa. O voo era longo e por algumas horas ela se ocupou com um livro, tentando ignorar a presença do homem. Mas quando acordou de um cochilo, com o livro escorregando do colo,
Ele puxou conversa. Bom livro? Perguntou, apontando para o romance. Laís riu, envergonhada. Mas não sei se estou absorvendo muito. Longa viagem. Ele sorriu, estendendo a mão. Sou Gabriel, prazer. Laís, respondeu ela, apertando a mão dele. A conversa fluiu com uma facilidade que a surpreendeu. Gabriel era dono de uma editora de livros independentes no Rio, voltando de uma feira literária em Bangkok. Laís contou hesitante sobre sua viagem, sobre a necessidade de se reconectar consigo mesma após um momento difícil. Ele ouviu com atenção, sem interrupções, os olhos fixos nos dela. Você parece alguém que encontrou algo especial, disse ele após um momento. Não sei se encontrei tudo, respondeu Laís, mas acho que aprendi a perguntar. Gabriel riu, um som que parecia iluminar o avião. Ele perguntou mais sobre a Tailândia, os templos, as praias, as pessoas. Sempre quis fazer uma viagem assim, sabe? Algo que seja mais do que turismo. Quem sabe você não me ajuda a planejar uma, disse ele, com um brilho nos olhos que a fez estremecer. Laís sentiu o coração acelerar, mas riu, afastando a ideia de um flerte. O voo passou rápido, e quando o avião pousou no galeão, Gabriel pediu seu número. Quero ouvir mais sobre essa sua aventura, disse, com um sorriso que prometia algo mais. Laís digitou o número, sentindo uma leveza nova. Ao chegar ao prédio em Copacabana, ela encontrou um buquê de girassóis e chocolates na portaria, com um cartão de Rodrigo. Laís, me dá uma chance. Eu te amo. Pela primeira vez, ela não sentiu raiva, apenas indiferença. Subiu ao apartamento, colocou os girassóis num vaso e jogou o cartão fora. O celular vibrou com uma ligação de Paulo. Laís, o Rodrigo quer tentar uma reconciliação. Os papéis estão quase prontos, mas ele insiste. Antes que ela respondesse, uma mensagem chegou de Gabriel. Chegou bem, quero te chamar para um jantar, saber mais da sua viagem. Laís sorriu, uma certeza crescendo dentro dela. Escreveu para Rodrigo. Não há volta, Rodrigo. A confiança acabou. Te perdoo, mas quero paz. Boa sorte. Sem hesitar, respondeu a Gabriel. Cheguei sim. Adoraria te encontrar e contar mais. Naquele momento, com o som do mar ao fundo, Laís sabia que uma nova história começava, não apenas com Gabriel, mas com ela mesma, uma mulher que havia aprendido a se amar primeiro. O som do mar invadindo a varanda do apartamento de Laís em Copacabana parecia um eco da liberdade que ela havia encontrado na Tailândia, mas agora, de volta ao Rio, a realidade do cotidiano tentava se impor como uma onda quebrando contra as rochas. Laís, aos 38 anos, sentia-se diferente, como se tivesse trazido da viagem não apenas lembranças, mas uma nova pele, mais resistente, mais sua. O buquê de girassóis que Rodrigo deixara na portaria, junto com o cartão de promessas vazias, repousava num vaso sobre a mesa da sala, mas não ocupava mais espaço em seu coração. A mensagem que ela enviara a ele. Não há volta, Rodrigo. A confiança acabou. Te perdoo, mas quero paz. Boa sorte. Foi escrita com uma clareza que a surpreendeu. Não era raiva nem rancor. Era a decisão de uma mulher que havia aprendido a se priorizar. Enquanto guardava o celular após responder a mensagem de Gabriel, o homem que conhecera no voo, Laís sentiu um frio na barriga, uma mistura de excitação e nervosismo. Cheguei sim, adoraria te encontrar e contar mais, escrevera ela. E agora, olhando para o mar pela janela, imaginava o que aquele jantar poderia significar. Não era sobre se apaixonar novamente. Pelo menos, não ainda. Era sobre permitir-se viver, sentir, sem o peso das expectativas que outrora a sufocaram. Nos dias seguintes, Laís voltou ao trabalho com uma energia renovada. Como arquiteta, ela sempre encontrou refúgio nos traços precisos de seus projetos. Mas agora havia algo diferente em seu processo criativo.
Seus desenhos para um novo empreendimento em Ipanema ganharam linhas mais fluidas, inspiradas nas curvas dos templos tailandeses e nas ondas do mar de Koh Phangan. Seus colegas notaram a mudança. Laís, esse projeto tá com uma vibe incrível, disse Marina, sua assistente, enquanto analisavam uma maquete. Parece que você trouxe um pedaço da Tailândia para o Rio. Laís sorriu, um sorriso genuíno que não precisava de esforço. Talvez eu tenha trazido um pedaço de mim mesma de volta, respondeu quase para si mesma. Apesar da nova leveza, o apartamento ainda carregava ecos do passado. Rodrigo havia saído, levando suas coisas para um flat, alugado em Botafogo, conforme Paulo, o advogado, informou. Os papéis do divórcio estão quase prontos, disse Paulo, durante uma ligação. Rodrigo tentou falar comigo novamente, pedindo uma chance, mas disse que respeita sua decisão. Quer que eu acelere o processo? Laís olhou para o horizonte, onde o sol se punha, tingindo o céu de vermelho. Sim, Paulo, quero isso resolvido o quanto antes. Ela não sentia mais raiva, mas também não sentia saudade. O que restava era uma determinação silenciosa de seguir em frente. Alguns dias depois, Gabriel enviou uma mensagem confirmando o jantar. Que tal sábado, às 19 horas, no Satiricon, no Leblon? Prometo que não vou pedir um prato tailandês para te impressionar, escreveu ele com um emoji de risada. Laís riu alto, sozinha na sala, e respondeu. Fechado. Mas se quiser dicas tailandesas é comigo. O Satiricon, com sua vista para o mar e ambiente sofisticado, era o tipo de lugar que Laís evitava nos últimos meses, por medo de lembrar o fatídico jantar no Maré Alta. Mas agora sentia-se pronta para reescrever suas memórias. No sábado, ela escolheu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos castanhos e a fazia sentir-se poderosa. Enquanto se maquiava, olhou-se no espelho e viu uma mulher que não era mais a sombra de ninguém. Você é suficiente, murmurou para seu reflexo, um mantra que aprendera na Tailândia. No restaurante, Gabriel já a esperava na entrada, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ele usava uma camisa de linho branca, com as mangas dobradas, e tinha aquele ar descontraído que a encantara no voo. Você tá linda, disse ele, enquanto a conduzia à mesa com vista para o mar. Laís corou, mas sustentou o olhar. Você também não tá nada mal, respondeu, com um toque de ousadia que a surpreendeu. O jantar foi uma dança de conversas e risadas. Gabriel perguntou mais sobre a Tailândia, genuinamente interessado nas histórias dela. O retiro em Chiang Mai, as lanternas flutuando em Koh Phangan, as amigas que a acolheram. Você fala com tanto brilho nos olhos, disse ele, enquanto tomava um gole de vinho. Parece que essa viagem te transformou. Laís pensou por um momento, girando a taça entre os dedos. Não sei se me transformou, mas me lembrou de quem eu sou. Eu me perdi por um tempo, sabe? Tentando ser o que os outros queriam. Gabriel inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dela. E agora? Quem é a Laís que está aqui comigo? Ela sorriu, uma resposta pronta na ponta da língua. Uma mulher que está aprendendo a viver para si mesma e que está gostando disso. Ele riu, levantando a taça num brinde. A essa Laís, então. E conversa fluiu para outros assuntos. Os livros que ele publicava na editora, as histórias de sua infância em Niterói, a paixão que ambos compartilhavam por caminhar na orla ao amanhecer. Laís percebeu que, pela primeira vez em anos, estava presente, inteiramente ali, sem o peso do passado ou a ansiedade do futuro. Quando o jantar terminou, Gabriel a acompanhou até a calçada, onde a brisa do Leblon acariciava seus rostos. Eu me diverti muito, Laís. Posso te chamar de novo? Perguntou com uma vulnerabilidade que a tocou. Pode, respondeu ela com um sorriso. E quem sabe, eu te chamo primeiro. Ele riu, e eles se despediram com um abraço que pareceu durar um segundo a mais do que o necessário.
Nos dias seguintes, Laís sentiu uma leveza que não conseguia explicar. Ela e Gabriel trocaram mensagens, nada apressado, apenas uma conversa fluida que a fazia sorrir toda vez que o celular vibrava. Mas mais importante, ela sentia que estava se reconectando com a vida. Rebeca, a amiga hostess que a ajudara no Maré Alta, percebeu a mudança. "Tá com um glow diferente, Laís", disse ela, enquanto tomavam café em um bistrô em Santa Teresa. "É a Tailândia ou esse tal de Gabriel?" Laís riu, balançando a cabeça. "É mais do que isso, Rebeca. É como se eu tivesse me dado permissão para ser feliz, sabe? Sem depender de ninguém." Rebeca apertou sua mão. "Você merece isso. E muito mais." O processo de divórcio avançava com Paulo, cuidando de tudo nos bastidores. Rodrigo parou de mandar mensagens e Laís soube, por um amigo em comum, que ele estava tentando seguir em frente, embora ainda perguntasse por ela. Laís não sentia mais raiva, apenas uma paz tranquila. Ela perdoara Rodrigo, não por ele, mas por si mesma, para se libertar do peso que a traição deixara. Uma manhã, enquanto caminhava pela orla de Copacabana, Laís recebeu uma ligação inesperada. Era May, a designer de Hong Kong que conhecera na Tailândia. "Laís, tô planejando uma viagem para o Brasil. Você me recebe no Rio?" perguntou com a voz cheia de animação. Laís riu, surpresa. "Claro, vai ser incrível te mostrar minha cidade." A ideia de receber May trouxe uma nova onda de entusiasmo. Laís começou a planejar um roteiro. Levaria May ao Pão de Açúcar, ao Cristo Redentor, a um samba na Lapa. Era como se a energia da Tailândia estivesse voltando para ela, agora em sua própria casa. Enquanto isso, Gabriel a convidou para um evento da editora dele, o lançamento de um livro de poesias em uma livraria charmosa em Botafogo. Laís hesitou, mas aceitou. No evento, ela se viu cercada por pessoas apaixonadas por palavras, e Gabriel a apresentou com orgulho. "Essa é a Laís, a mulher que me convenceu que preciso viajar para a Tailândia", disse ele, com um sorriso que a fez corar. A noite foi mágica, com leituras de poesia e conversas que duraram até tarde. Quando Gabriel a levou até seu carro, ele segurou sua mão por um momento. "Laís, eu não quero apressar nada, mas você é especial. Quero te conhecer melhor se você estiver aberta para isso." Laís sentiu o coração acelerar, mas não era o medo de antes. Era esperança. "Eu também quero te conhecer melhor", respondeu com um sorriso tímido. Nos dias que se seguiram, Laís e Gabriel começaram a se encontrar com mais frequência. Um café na Urca, uma caminhada no Jardim Botânico, um jantar improvisado na casa dele, onde ele tentou, e falhou hilariamente, fazer um prato tailandês. Cada encontro era uma descoberta, não apenas de Gabriel, mas de si mesma. Laís percebia que estava se permitindo sentir novamente, sem medo de se machucar. Gabriel era diferente, paciente, curioso, com um humor que a fazia rir até doer o rosto. Ele não prometia o mundo, mas fazia o presente valer a pena. Uma tarde, enquanto finalizava um projeto no escritório, Laís recebeu uma mensagem de Paulo. "Os papéis do divórcio foram assinados. Você está oficialmente livre." A notícia veio com um misto de alívio e melancolia. Laís olhou para o mar pela janela, o mesmo mar que testemunhara sua dor meses antes. Agora, ele parecia brilhar com uma promessa nova. Naquela noite, ela encontrou Gabriel em um bar na Lapa, onde uma roda de samba animava a multidão. Eles dançaram, riram e, sob as luzes coloridas, ele a puxou para um canto mais quieto. "Laís, eu sei que você passou por muita coisa, mas quero que saiba que estou aqui, no seu tempo, do seu jeito." Ela olhou nos olhos dele, vendo uma sinceridade que a tocou profundamente. "Obrigada, Gabriel. Por enquanto vamos aproveitar isso", disse, apontando para o samba ao fundo.
Ele riu e a puxou de volta para a pista. Laís sentia que pela primeira vez estava vivendo sem amarras, sem medo do amanhã. A Tailândia a ensinara a se amar, e o rio a estava ensinando a se abrir novamente, não para preencher um vazio, mas para compartilhar a plenitude que ela havia encontrado em si mesma. A brisa morna de Copacabana entrava pela janela aberta do apartamento de Laís, trazendo o aroma salgado do mar e o som distante de um violão dedilhado na calçada. Era uma manhã de domingo, e o sol nascia com uma promessa silenciosa, espalhando raios dourados que dançavam sobre o chão de madeira da sala. Laís, aos 38 anos, estava sentada na varanda, uma xícara de café fumegante nas mãos, os olhos fixos no horizonte onde o mar encontrava o céu. Havia algo de sagrado naquele momento, uma quietude que não era apenas a ausência de barulho, mas a presença de uma paz conquistada a duras penas. Nos últimos meses, desde que voltara da Tailândia e começara a se encontrar com Gabriel, Laís sentia que sua vida estava se reconstruindo, não como uma tentativa de apagar o passado, mas como um mosaico novo, feito de pedaços quebrados que ela mesma escolhia recolocar. O divórcio com Rodrigo estava finalizado, os papéis assinados numa tarde tranquila, em que Paulo, seu advogado, entregou os documentos com um sorriso contido. "Você está oficialmente livre, Laís", dissera ele, e ela sentira um alívio que não esperava, como se tivesse soltado uma âncora que a mantinha presa a um porto que já não era seu. Rodrigo não tentou mais contato, e Laís soube, por amigos em comum, que ele havia se mudado para São Paulo, buscando um recomeço próprio. Ela não sentia raiva, nem mesmo curiosidade. Perdoá-lo fora um ato de amor próprio, uma forma de se libertar do peso que a traição deixara. Agora, sentada na varanda, Laís pensava em como a vida tinha uma maneira estranha de se realinhar, como as ondas que recuam apenas para voltar com mais força. Gabriel havia se tornado uma presença constante, mas não invasiva, em sua rotina. Eles se encontravam com frequência, ora para um café na Urca, ora para uma caminhada ao entardecer no aterro do Flamengo, onde o pão de açúcar parecia vigiar suas conversas. Ele não era apenas o homem charmoso do voo de volta da Tailândia. Era alguém que a fazia rir com histórias de sua editora, que a ouvia com uma atenção que parecia enxergar além das palavras, que respeitava seu tempo e seu espaço. Laís, que outrora temera se abrir novamente, descobria com ele que o amor, ou a possibilidade dele, não precisava ser uma armadilha. Era uma escolha, e ela estava aprendendo a escolher com cuidado. Naquela manhã, enquanto o café esfriava em suas mãos, Laís pensava no convite que Gabriel fizera na noite anterior. "Quero te levar para um lugar especial amanhã", dissera ele, com aquele brilho nos olhos que a fazia sentir borboletas no estômago. "É uma surpresa, mas promete que vai confiar em mim." Laís rira, um som leve que ainda a surpreendia, e aceitara. Agora, enquanto se arrumava, escolhendo uma blusa leve de linho branco e uma saia longa que dançava com a brisa, ela sentia uma excitação infantil, misturada com uma calma que vinha de saber que, independentemente do que acontecesse, ela estava inteira. Gabriel chegou ao meio-dia, dirigindo um jipe velho que parecia combinar com sua energia despojada. "Pronta para a aventura?" perguntou com um sorriso que iluminava o rosto bronzeado. Laís subiu no carro, rindo. "Desde que não envolva cozinhar curry tailandês, tô dentro", respondeu, lembrando da tentativa desastrosa dele na semana anterior. Eles seguiram pela estrada, deixando Copacabana para trás e subindo as curvas sinuosas da Estrada das Paineiras, rumo ao Corcovado. Laís olhou pela janela, o verde da Mata Atlântica envolvendo o carro como um abraço da natureza. "Você tá me levando pro Cristo?" perguntou curiosa. Gabriel apenas sorriu, mantendo o mistério. Quando chegaram ao topo, o estacionamento estava quase vazio,
e o sol do meio-dia banhava a estátua do Cristo Redentor, que parecia observar o rio com uma serenidade atemporal. Gabriel pegou uma cesta de piquenique do porta-malas e Laís ergueu uma sobrancelha. Piquenique no Corcovado, isso é novo. Ele riu, guiando-a por uma trilha lateral, menos conhecida, até um mirante escondido com vista para a Baía de Guanabara. O cenário era de tirar o fôlego. O mar brilhava como um espelho. O Pão de Açúcar se erguia orgulhoso e a cidade pulsava lá embaixo, viva e caótica. Eles estenderam uma manta na grama e Gabriel abriu a cesta, revelando pão de queijo, suco de caju gelado e uma seleção de frutas tropicais que Laís adorava. Manga, caju, goiaba. "Tô tentando impressionar com simplicidade", disse ele com um toque de ironia. Laís riu, sentando-se ao lado dele. "Tá funcionando." Enquanto comiam, a conversa fluiu com a mesma facilidade que marcava seus encontros. Gabriel contou sobre um autor que estava publicando, um poeta carioca que escrevia sobre as dores e alegrias do subúrbio. Laís falou sobre um novo projeto no trabalho, um centro cultural em Santa Teresa, que ela queria que fosse mais do que um prédio, um espaço para a comunidade, para a arte, para a vida. "Você tem uma paixão por criar coisas que ficam, né?", observou Gabriel, cortando uma manga com cuidado. Laís pensou por um momento. "Acho que sim, mas mais do que isso, quero criar coisas que importam, que fazem as pessoas se sentirem vivas." Ele a olhou com uma intensidade que a fez desviar o olhar, envergonhada. "Você faz isso, Laís. Só de estar aqui, você faz isso." O momento ficou suspenso, como se o próprio rio tivesse prendido a respiração. Laís sentiu o coração acelerar, mas não era o medo de antes. Era a possibilidade de algo novo, algo que ela podia escolher sem perder a si mesma. Eles passaram a tarde ali, falando, rindo e, eventualmente, ficando em silêncio, apenas apreciando a vista e a companhia um do outro. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e roxo, Gabriel pegou a mão dela. "Laís, eu sei que você passou por muita coisa e não quero apressar nada, mas estar com você é como encontrar um livro que você não sabia que precisava ler." Ela riu, emocionada. "Você e suas metáforas de editor." Mas então ficou séria, apertando a mão dele. "Gabriel, eu também gosto de estar com você, mas a pessoa que mais quero ser agora é eu mesma, e quero que você faça parte disso, mas no meu tempo." Ele assentiu, os olhos brilhando com compreensão. "No seu tempo, então." Naquela noite, de volta ao apartamento, Laís recebeu uma ligação de May, a amiga da Tailândia que chegaria ao Rio em poucos dias. "Laís, mal posso esperar para ver sua cidade. Você vai me levar para dançar samba, né?", disse May, com seu entusiasmo contagiante. Laís riu, já imaginando as noites que passariam na Lapa, dançando até o sol nascer. "Pode deixar, May. Você vai amar o Rio." A chegada de May trouxe uma nova onda de energia. Laís a recebeu no galeão com um abraço apertado, e as duas passaram dias explorando a cidade. Subiram o Pão de Açúcar, onde May gritou de empolgação ao ver a vista. Comeram acarajé em um quiosque na praia e dançaram numa roda de samba na Pedra do Sal, onde Laís se sentiu mais viva do que nunca. May trouxe histórias novas da Tailândia, mas também ouviu Laís falar sobre Gabriel, sobre o divórcio, sobre a mulher que ela estava se tornando. "Você tá brilhando, Laís", disse May, enquanto tomavam água de coco em Ipanema. "É como se tivesse encontrado o seu próprio sol." Laís sorriu, olhando para o mar. "Acho que sim. Mas sabe, May, o sol sempre esteve aí. Eu só precisava parar de olhar para as sombras." Uma semana depois, Laís foi surpreendida por um convite inesperado. Gabriel a chamou para a inauguração de uma exposição na editora,
Um projeto que ele vinha planejando há meses, uma mostra de artistas locais, com ilustrações, poesias e fotografias que capturavam a alma do Rio. Laís chegou à livraria em Botafogo com um vestido leve de estampas tropicais, sentindo-se parte daquele mundo vibrante. A exposição era um sucesso, com as paredes cobertas de cores e palavras que pareciam pulsar. Gabriel a apresentou aos artistas e Laís se viu imersa em conversas sobre arte, vida e sonhos. No meio da noite, Gabriel subiu ao palco improvisado para falar. Essa exposição é sobre o Rio, mas também sobre as pessoas que fazem essa cidade ser o que é, disse ele, olhando diretamente para Laís. E quero dedicar essa noite a alguém que me lembrou que a vida é feita de recomeços. Laís, essa é para você. O público aplaudiu e Laís sentiu o rosto queimar, mas também um calor no peito que não era vergonha, mas gratidão. Após a exposição, eles caminharam até a praia de Botafogo, onde a Baía de Guanabara refletia as luzes da cidade. Gabriel parou, olhando para ela com uma vulnerabilidade que a tocou. Laís, eu não sei o que o futuro guarda, mas quero fazer parte do seu presente. Quero caminhar com você, onde quer que você vá. Ela olhou para ele, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Gabriel, eu também quero você no meu presente. Mas o mais importante é que, pela primeira vez, eu escolhi caminhar comigo mesma. Ele sorriu e eles se abraçaram, com o som do mar ao fundo. Naquela noite, de volta ao apartamento, Laís abriu seu caderno da Tailândia, onde escrevera tantas reflexões. Pegou a caneta e escreveu uma última frase. Algumas tempestades não vêm para destruir você. Vêm para limpar o caminho. Ela fechou o caderno, olhou para o mar pela janela e soube que finalmente estava em casa. Não no apartamento, mas em si mesma. Laís havia aprendido a se amar, a escolher a si mesma. E agora, com Gabriel ao seu lado e o rio pulsando ao seu redor, ela estava pronta para viver, não como a sombra de alguém, mas como a luz que sempre foi. Ei, pessoal, que tal se juntar à nossa família e se inscrever no canal? É um jeito incrível de apoiar essas histórias que nos conectam e inspiram. Deixem um like para espalhar essa energia boa e me contem nos comentários. O que acharam da jornada de Laís? De 0 a 10, qual nota vocês dariam? Queremos saber.